Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa videoaula vamos aprender a como ligar um LED com um botão no simulador Tinkercad. Então, Tinkercad aqui já está aberto, né? Eu tenho um botão para ligar o LED, tenho obviamente o LED, o resistor, a fonte e a protoboard. Então vamos fazer logo as ligações aqui simples, né? Vamos ligar aqui a fonte na protoboard. Lembrando que eu não preciso necessariamente colocar aqui tudo bonitinho, arrumadinho, mas isso aqui é só para fins didáticos, né? Só para vocês entenderem o que estou fazendo aqui. Não fica uma bagunça. Bom, para eu ligar o LED com o botão, eu tenho que ligar esse botão em série com o LED. Mas o que é uma ligação em série? Na eletrônica existe dois tipos de ligação: a ligação em série e a ligação em paralelo. A ligação em série é quando os componentes ele tem um ponto em comum, enquanto a ligação em paralelo eles têm dois pontos em comum. Como assim, Els, né? Então e vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar pessoas de mãos dadas. Então, eu tenho pessoas aqui de mãos dadas. Vocês percebem que essa pessoa aqui está com uma mão apenas segurando essa mulher aqui. Ou seja, eles têm um ponto em comum. Se fosse em paralelo, isso aqui é como se fosse em série, né? Na nossa analogia com a eletrônica, é como se isso aqui fosse em série. Para ser em paralelo, digamos que essas duas pessoas estão com as duas mãos dadas, estão assim, ó, uma com a outra. Então, na nossa analogia, isso aqui era como se fosse uma ligação em paralelo. Ter um circuitozinho aqui, eu vou desenhar aqui para vocês verem. Pronto, esses dois resistores, eles têm um ponto em comum. Então, eles estão ligados em série. Vou desenhar outros dois resistores aqui. Esse aqui é como se tivesse as duas mãos dadas. Então, isso aqui é a ligação em paralelo. Então, como eu falei, o botão ele tem que estar ligado em série. Eu desenho aqui o circuito. Isso aqui é o circuito que vamos fazer no Tinkercad, aqui no prático. Esse aqui é o circuito. Temos aqui o botão, o resistor e o LED. O botão, o botão ele é uma chave. Ele é uma chave de pressão. Esse é o nome técnico do botão. Ele é uma chave de pressão. O que é uma chave? Né? Uma chave é como se fosse um fio. Um fio que dependendo de que algo aconteça, ele vai mudar o estado dele. Ele vai estar ligado ou desligado. Nesse caso do botão, ele é uma chave de pressão. Então ele vai fechar ou abrir quando ele for pressionado. Então vamos aqui fechar, ó. Ela fechou o circuito, então está passando corrente. Como eu falei na aula passada, circuito aberto não passa corrente. Então tanto faz eu abrir esse circuito em qualquer lugar que seja, ele não vai passar. Então a pergunta é onde eu coloco o botão? Em qualquer lugar que você quiser. Eu posso botar o botão aqui, posso botar aqui, posso botar aqui, posso botar aqui. Contanto que ele abra o circuito, ele faça isso aqui, ó. Piu, ele fecha o circuito, não vai passar corrente, não vai passar elétrons. Você percebe que os elétrons aqui pararam, né? Mas se eu fechar aqui o circuito com fio, eles voltam a funcionar. Então vamos aqui fazer a ligação em série. Então aqui o resistor. Vou ligar o resistor bem aqui. Aí vem aqui um grande problema, né? O, o botão ele tem quatro pernas. Quais das pernas usar? Porque aqui no simulador do circuito eles têm apenas dois. E esse botãozinho ele tem quatro pernas. Quais das pernas usar? Sempre que nós tivermos essa dúvida, nós vamos procurar pelo datasheet. Né? O que é o datasheet? Digamos que é o. Como é que eu posso falar? É como se fosse a identidade do componente eletrônico. Então, é tudo que tiver do componente eletrônico vai estar lá. Nesse caso, nós não precisamos procurar o datasheet dele, nós só procurar o quê? O circuito interno de um botão. Então, o circuito interno de um botão.
Pronto, já achamos aqui. Então, esse é o circuito interno de um botão. Nós temos o ponto C e o ponto D, que é o mesmo, que está ligado por um fio. Temos o ponto A e o ponto B, que também é o mesmo, que está ligado por um fio. Então, se eu quiser ligar o botão em série com LED, basta eu pegar, colocar o positivo aqui e o LED em qualquer um desses dois. Show. Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui são os mesmos pontos. Esse aqui é os outros pontos, ou seja, que está depois da chave. Né? Tem essa chavezinha aqui, ó. Então, esse ponto é o que está antes da chave, é que está antes. E esse aqui, ó, 2A, é o que está depois da chave. Então, muito simples. Vamos ligar aqui o botão na fonte. Essa parte de trás, ó, estamos ligando aqui na fonte. E a parte de frente ligar no resistor. A parte da frente ligar no resistor. Show! O circuito está quase montado. É só fechar o quê? Jogar aqui para o negativo para fechar o circuito. Então vamos iniciar aqui a simulação. Vamos pressionar o botão e o LED vai ligar. Então não tem segredo. Pressiona o botão. Quando eu pressiono o botão, o que acontece? O circuito fecha. Se o circuito fecha, vai passar corrente. Se eu soltar o botão, o circuito vai abrir e não vai passar corrente. Então, pressionei o botão, vai fechar, vai circular a corrente. Eu abri o botão, vai parar de passar corrente. Vocês percebem, né, que o botão ele já começa aberto, ou seja, ele só vai fechar se eu pressionar. Então, esses tipos de botão que já começam aberto, eles são conhecidos como normalmente aberto, ou NA. N de normalmente, A de aberto. Então, botão NA, A, normalmente aberto. E tem o outro tipo, que é o normalmente fechado. Ou seja, é como se eu colocasse ele aí e ele já ligasse logo o LED. E se eu pressionasse, ele ia fechar o circuito. Ou ele ia abrir, no caso. Então o LED ia parar de brilhar. Então nesse caso aqui é o que? É um NA. Ele vai ligar quando eu pressionar. Se fosse o NF, ele já estaria ligado e iria fechar. O botão ia fechar. Não, ele ia abrir, na verdade, quando eu pressionasse. No caso, se eu abrir, o LED fecha. É um pouco confuso, né? Até eu me confundi aqui um pouco. Se eu abrir o botão, se eu pressionar o botão normalmente fechado, ele vai abrir. Se o circuito abre, o LED apaga. Basicamente isso. Então, nós aprendemos nessa aula o quê? Os botões NA e NF, normalmente aberto, normalmente fechado, ligação em série e em paralelo, e as chavezinhas. Bem simples, circuitozinho aqui bem simples. Finalizar aqui, então, ótimos estudos aí.